Buen día a todas y a todos. Estoy súper contenta de estar aquí. Entonces, vamos a empezar la presentación hablando de la integración que yo hago en el MDR con el protocolo de trastornos alimentarios. Então, vou começar com essa apresentação com a integração que eu faço entre o protocolo de MDR e transtornos alimentares. Esta parte está incluida dentro de un protocolo Essa parte está incluída em um protocolo que va a ser publicado próximamente que vai ser publicado dentro em breve a través del Instituto de MDR, ¿no? pelo Instituto de MDR. En un libro que van a publicar con los protocolos, ¿no? Um livro que vão publicar com protocolos. De MDR, sí. De la autora se llama Marilyn Luber. É um livro da Marilyn Luber, ela já tem outros livros publicados com diferentes protocolos de MDR. Entonces, esta es una de las partes de ese protocolo. Então, essa é uma das partes desse protocolo. La razón por la cual elegí esta parte del protocolo O motivo pelo qual eu escolhi essa parte do protocolo es porque en la intervención en los trastornos alimentarios, é porque a intervenção nos transtornos alimentares, el mundo interno de los trastornos alimentarios es muy importante. o mundo interno dos transtornos alimentares é muito importante. Es como la puerta de entrada al tratamiento. É como se fosse uma porta de entrada para o tratamento. Vais a ver que yo hablo de diferentes estados y partes Vou falar sobre diferentes estados e partes do self. y voy a hablar un poquito de cada una de ellas, Vou falar um pouco sobre cada uma delas, que son para mí específicas en los trastornos alimentarios. que para mim são específicas nos transtornos alimentares. Es como hacer el puzzle de todas las piezas É como se fazer um quebra-cabeça com todas as peças que hay que ir poco a poco integrando e que temos que aos poucos integrar para que la persona para que a pessoa sea como un todo completo se transforme num todo completo y eso tenga menos afectación con la comida. e isso tenha afete menos a comida. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Então, como que acontece tudo isso? Hay un autor que ya muchas veces se repite cuando hablamos de trauma y disociación, Esse autor que nós repetimos volta e meia quando falamos sobre trauma e dissociação, que es este hombre llamado Pierre Janet, que é o teórico chamado Pierre Janet, que ya en el año 1907, que já em 1907, en el 47, perdón, esto está equivocado, está 1947, errado aqui, desculpa, é 1947. es el primer autor que probablemente empieza a estudiar la relación É provavelmente um dos primeiros autores que começa a estudar a relação entre la disociación, entre a dissociação, el trauma o trauma y los trastornos alimentarios. e os transtornos alimentares. Para este autor, Para este autor, las experiencias con el trauma y la disociación as experiências com trauma e dissociação tenían una asociación directa con la comida. têm uma associação direta com a comida. Y vamos a ver que en cierta medida tiene mucha razón, E vamos ver que, em certa maneira, ele tem muita razão, porque muchas veces vemos experiencias traumáticas en las personas con trastornos alimentarios porque com frequência vemos as experiências traumáticas em pessoas com transtornos alimentares que calman y canalizan, que calman acalmam e canalizam la ansiedad, a ansiedade, la angustia, a angústia, el aburrimiento, assim, a chateação, a tristeza. Y la tristeza también A tristeza também, con comida, com a comida. porque llenan un vacío Porque preenche um vazio o calman ese vacío, ou acalma esse vazio, que muchas veces sienten que muitas vezes en sentem el estómago, no estômago, pero que realmente no es hambre, mas que na verdade não é fome. es un vacío. É um vazio. Es un vacío emocional. É um vazio emocional. Y ya Janet veía esto E o Janet via isso en las personas con trauma. nas pessoas com trauma. Entonces, cuando hablamos de trastornos alimentarios, Então, quando nós falamos de transtornos alimentares, vamos a ver que la disociación vamos ver que a dissociação está presente en diferentes niveles. está presente em diferentes níveis. Y yo siempre digo que en trastornos alimentarios Eu sempre digo que nos transtornos alimentares hay un punto de disociación. há um ponto de dissociação. Y lo vamos a ver E vamos a ver porque una de los puntos disociativos más altos dos pontos dissociativos mais altos en los trastornos alimentarios, nos transtornos en las alimentares personas que padecen trastornos e nas alimentarios, pessoas que padecem de transtornos alimentares es el cuerpo. é o corpo.
Muchas de estas personas sienten el cuerpo como el enemigo. Muitas vezes essas pessoas sentem o próprio corpo como se fosse um inimigo. Y cuando alguien siente el cuerpo como el enemigo, E quando alguém sente o corpo como um inimigo, va contra él. vai lutar contra ele. A veces maltratándolo, Às vezes maltratando, a veces incluso cortándolo, às vezes até mesmo cortando esse corpo, a veces inundándolo de comida às vezes inundando esse corpo com comida y otras veces llegando a la inanición. e às vezes chegando à inanição. Todo eso es un maltrato al cuerpo. Todas essas são formas de maltratar esse corpo. Y yo me pregunto, E eu me pergunto, si una persona está integrada con el cuerpo, se uma pessoa está integrada com o corpo, ¿puede realmente hacerse eso a su cuerpo? pode realmente fazer isso com o seu corpo? Vais a ver que no. Com certeza que não. Porque realmente cuando tenemos el cuerpo integrado, Porque quando temos o nosso corpo integrado, nos duele, nos causa dor, no nos gusta quer dizer, não gostamos de... provocarle todas estas cosas al cuerpo. Senão nós não gostamos de provocar dor e provocar todas essas coisas a esse corpo. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto en las personas que padecen estos trastornos? Então, como é que pode acontecer isso com essas pessoas que sofrem desses transtornos? Porque hay un punto disociativo en ello. É porque há um ponto dissociativo nele. Y vais a ver además que dentro de este punto disociativo E vamos também entender que dentro deste ponto dissociativo, podemos ver la disociación somática, que es de la que yo estoy hablando ahora. podemos ver a dissociação somática, e é sobre ela que eu estou falando agora. Entonces, muchas de las dificultades que a veces acontecen, suceden cuando trabajamos con estos trastornos, Então, muitas vezes as dificuldades que acontecem, que nós encontramos quando trabalhamos com esse tipo de transtorno, como clínicos trabajando con estos trastornos, como terapeutas trabalhando com esses transtornos, es precisamente no identificar este punto disociativo en estos pacientes. o problema é quando a gente não consegue identificar esse ponto dissociativo nos nossos pacientes. Porque si trabajamos con estas personas como si no tuviesen disociación, Porque se nós trabalharmos com essas pessoas como se elas não tivessem dissociação, nos vamos a quedar en las capas externas, nós vamos ficar mais na periferia, nas capas exteriores, externas. trabajando con qué? Trabalhando com o quê? Con la comida. É focalizando e trabalhando a comida. Pero la comida, ¿sabéis qué? Simplemente es un resultado, Mas a comida é simplesmente um resultado. es el síntoma. É o sintoma. Si tenemos un iceberg, un iceberg, Se temos uma curva normal, un iceberg, um iceberg, sí. ok. Vemos que la comida es la punta del iceberg, É apenas a parte externa do iceberg. Pero, ¿cuál es el problema del iceberg? Qual é o problema do iceberg? Lo que está debajo, ¿verdad? O que está, os 9/10 que estão abaixo da água. Pues yo para explicar todo eso siempre digo Por isso, quando eu vou explicar isso, eu sempre digo que el tratamiento en los trastornos alimentarios, que o tratamento dos transtornos alimentares, ya que hablamos de comida, agora, já que estamos falando de comida, tiene una distribución como en alcachofa. alcachofra? Como a alcachofra. Como una alcachofa. Sabedes cómo es la alcachofa, ¿no? Sabem como é uma alcachofra? Que tiene un montón de capas, ¿no? Várias capas. Una pegadinha a otra. Uma bem coladinha na outra. Pues cuando trabajamos con la comida, Pois quando trabalhamos com a comida, solo con la comida, somente com a comida, trabajamos con esas capas externas de la alcachofa. estamos apenas trabalhando com essas capas exteriores, externas da alcachofra. Por eso muchos tratamientos clásicos Por isso, muitos dos tratamentos clásicos que dan resultado, que están investigados, que dão resultado, que são investigados, pero tienen una pega desde mi opinión. mas tem uma falha, né, a partir da minha opinião, Y es que tienen que trabajar las recaídas, que é o problema de eles terem que trabalhar com as recaídas, porque las va a haber. porque elas vão acontecer. Porque si siempre trabajamos con las capas externas y la comida, Porque se sempre trabalhamos com essas capas exteriores, externas da comida, ¿qué ocurre con el corazón de la alcachofa? o que acontece com a parte central, com o coração da alcachofra? Que no queda trabajado. Que não fica trabalhado. ¿Y dónde está realmente el trastorno? E onde realmente se encontra esse transtorno? En el corazón de la alcachofa. Nesse coração da alcachofra. ¿Sabéis en dónde está?
Sabe onde está? La mayor parte del tiempo en la niña o el niño herido que esas personas llevan dentro. Na maior parte das vezes é na criança, na menina ou no menino feridos que as pessoas têm dentro de si. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer los clínicos que trabajamos con trastornos alimentarios? Então, que tipo de trabalho é esse que nós terapeutas nós que trabalhamos com transtornos alimentares devemos fazer? Ir quitando capiña a capiña Retirar pouco a pouco essas capas hasta llegar a ese corazón de la alcachofa. até chegarmos a esse coração da alcachofra. ¿Y cómo llegamos hasta ahí? E como chegamos aí? Desde todo el trabajo, todo el protocolo que poquito a poco se va haciendo con este tratamiento. Pouco a pouco, à medida que nós seguimos o protocolo que vamos empregar no atendimento, no tratamento desse transtorno. ¿Y cuál es la función aquí del MDR? E qual a função aqui do EMDR? Todavía no hay investigación al respecto. Ainda, infelizmente, não há investigações sistemáticas a respeito. Yo lo que os puedo dar es el trabajo en clínica que yo y más equipos están elaborando. O que eu posso apresentar para vocês é mais um fruto da clínica que tanto eu quanto outras equipes temos elaborado. Y es que en comparación con los tratamientos más clásicos, Isso em comparação com tratamentos mais clássicos, con los que yo he trabajado muchos años también, com os quais eu também trabalhei por muitos anos. el resultado que yo obtengo ahora O resultado que eu obtenho agora con el MDR com o EMDR es que el tiempo en tratamiento se reduce a la mitad. é que existe uma redução pela metade do tempo de tratamento. Porque no nos quedamos solo con la comida, Porque não nos preocupamos somente com a comida. nos quedamos con todo el proceso de la alcachofa hasta llegar a dónde está el origen del trastorno con la comida. Nós trabalhamos com toda a alcachofra até chegarmos à origem de onde se encontra o transtorno.